Olá, muito bom dia, meus irmãos, meus amigos. Eu sou o pastor Vitor Cordeiro e quero convidar você que deixe aqui um comentário no devocional de hoje e que você também possa compartilhar com seus amigos, seus familiares, com seus colegas de trabalho, enfim, que você possa partilhar esse vídeo. Sempre pensamos que há sempre alguém que necessita ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de alegria, uma palavra de esperança. Então, eu peço isso a você, nos ajude a atingir os nossos objetivos. Temos o primeiro objetivo de chegar aos 1000 inscritos. Isso é muito fácil, não custa nada para ninguém. É só inscrever-se, ativar o sininho e deixar aqui o gosto e também deixar um comentário. Obrigado àqueles que têm participado, àqueles que têm deixado seus comentários. Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente. Também tenho dito a você que eu vivo em Portugal já há 7 anos. E se você tem alguma curiosidade, se você quer saber alguma coisa, esses dias estive aqui no Brasil e muitas pessoas perguntam coisas a respeito de Portugal. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui também nos comentários e nós vamos responder com muito prazer. Estamos no capítulo 23. Ontem, um dos amigos de Jó, Elifaz, faz uma colocação para Jó, dizendo e apontando os seus pecados, apontando as suas falhas e dizendo que ele precisa se arrepender para que Deus o livre daquilo que estava a acontecer com ele. Jó, então, hoje vai apresentar-se, ele vai se colocar diante de Deus, sabendo quem é Deus. Jó sempre soube quem é Deus. É claro que ele vacilou em alguns momentos, ele vacilou em alguns momentos, quando ele pensa que Deus havia esquecido, que Deus é que estava castigando por algum ato que ele não sabia qual era. Mas hoje Jó muda o seu pensar e literalmente ele vê quem é Deus. Ele lembra-se de quem é Deus. E eu gostava então de ir lendo e novamente ir parando e comentando com vocês. E ele começa assim os capítulo 23 deste livro precioso. Ele diz assim: respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ele se contém na sua revolta, nas suas palavras, às vezes até duras contra Deus. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Jó está a dizer que, embora Deus seja invisível, ele tudo vê, Deus tudo vê. Nós não o vemos com os nossos olhos carnais, podemos vê-lo com os nossos espirituais através da palavra, mas ele tudo vê. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Então ele diz assim: exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Aqui também é uma questão que eu gostava de falar com você. Se você pudesse falar com Deus literalmente, se ele pudesse se apresentar diante de você, quais são os argumentos de defesa que você poderia apresentar diante de Deus? Apresentar argumentos de defesa é uma afronta contra Deus. É uma ofensa a Deus, como se nós fôssemos merecedores de alguma coisa. Nós não somos merecedores de coisa alguma. Nós apelamos pela misericórdia de Deus. Continua a palavra: saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Sim, ele reconhece o poder, a grandeza do poder de Deus. Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juízo. É como se ele dissesse assim: eu falaria para ele: Senhor, eu não fiz nada, eu não faço nada, eu não tenho por que estar sendo castigado, né? Mas literalmente Deus é que já sabe antes de tudo. Deus já sabe todas as coisas, né? Ele continua: eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Ele repete aqui ou fala aqui alguma coisa que o salmista também diria, né? Só que do lado contrário. Aqui ele fala que por onde ele vá, adiante, para trás, à direita, à esquerda, que ele não consegue contemplar Deus. O salmista fala o contrário. Ele diz: se eu for ao mais profundo do Seol,
tu lá estás. Se eu for no mais alto dos montes, lá está tu também. Ou seja, Deus está em todo lugar, mesmo que os nossos olhos não o contemplem. Continua sem a palavra, mas Ele sabe o meu caminho. Se Ele me provasse, sairia eu como ouro. Interessante isso aqui também, porque muitas vezes nós percebemos na palavra do Senhor que Deus, ao que ama, Ele literalmente disciplina. E essa disciplina muitas vezes é comparado ao ouro que está em pedra bruta. Ele precisa sofrer, ele precisa ser castigado pelo fogo para que apareça literalmente o ouro. Se você já viu ou já ouviu falar alguma vez de como que se refina o ouro, é dessa forma. E ele está a dizer isto, está exatamente, se ele me provasse, ou seja, se ele me limpasse, me purificasse, eu sairia como o ouro. Que maravilha! Aqui ele já reconhece a ação de Deus na sua vida e como é que Deus poderia tratar com ele. Ele continua, meus pés seguiriam as suas pesadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Que maravilha! A palavra do Senhor diz que nós devemos guardar a palavra do Senhor e não nos desviar dela. Devemos viver de acordo com a palavra do Senhor. Viver de acordo com a palavra do Senhor é viver o que o Senhor nos deixou. É ter esse relacionamento com Deus, esse relacionamento tão próximo. É quando você literalmente faz a vontade de Deus, não para receber algum benefício, mas para receber a salvação que vem do Senhor, para que você possa honrar a Deus. Honrar a Deus, obedecer a palavra é honrar a Deus. E ele continua, do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Novamente aqui nós vamos ver, lá no livro dos Salmos, o salmista também dizendo isso, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ela. Jó, muito antes dos Salmos, expõe essas verdades. Nós guardamos a palavra do Senhor, nós observamos a palavra do Senhor, nós estudamos a palavra do Senhor para literalmente conhecer o Senhor. Então nós guardamos a palavra no nosso coração para que nós não ofendamos a Deus, não ofendamos ao nosso Criador. E ele continua então, mas se ele resolveu alguma coisa, quem o poderá dissuadir? Olha que maravilha ele dizendo aqui que Deus é soberano em todas as coisas, que um dos atributos de Deus é que Deus é onipresente, onisciente e onipotente, e ele é soberano em nossas vidas. Estes são os atributos mais destacados que muitas vezes nós logo nos vem, mas Deus também tem um atributo do amor, da misericórdia, da graça. Então, se ele resolveu alguma coisa, o que pode dissuadir? Nada. Nós não podemos mudar o que Deus já decretou. Nem mesmo Deus pode mudar o que ele já decretou. E ele continua, o que ele deseja, isso fará. Você já pensou nisso? O que Deus deseja, isso ele fará. Eu não sei o que Deus deseja para a minha vida, e eu penso que você também não sabe o que Deus deseja para a sua. Mas nós podemos apelar ao Senhor, que a misericórdia do Senhor venha sobre nós, e que Ele possa nos trazer a paz e a salvação que vem através de Jesus Cristo. Nós podemos clamar ao Senhor, mesmo não sabendo o que Ele deseja, mas com certeza eu tenho a convicção de que Deus deseja que nesse momento você possa ouvir a sua voz através da palavra do Senhor. Ele deseja que todos nós conheçamos a sua vontade, Ele deseja isso. Ele deseja que todos nós conheçamos a sua palavra, por isso Ele nos deixou a sua palavra. Ele usou homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, para nos deixar toda a sua boa vontade escrita de Gênesis a Apocalipse. E ele continua, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando o considero, temo. Interessante, porque ele cumprirá o que está determinado pelo próprio Deus ao meu respeito. E por não saber o que é que ele tem, temo. Interessante. Esse temor não é de medo, mas um temor de respeito. Sabendo que Deus é soberano, como ele havia dito, ele continua, Deus é quem me faz desmaiar o coração,
e o Todo-Poderoso quem me perturbou, pois não estou desfalecido por causa das trevas, nem por causa da escuridão, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Respondendo o que havia dito, ele faz, né, que ele termina dizendo exatamente isso, que a luz, né, não brilhará sobre ele enquanto ele não se desculpar. Ou seja, ele diz que ele conhece a Deus, sabe que Deus é soberano em todas as coisas, e ele sabe que nada pode mudar os planos de Deus na sua vida. E eu quero terminar esta mensagem de hoje deixando esta palavra para você. Nada pode mudar os planos de Deus sobre as nossas vidas. E Ele tem um plano para você. Ele tem um plano. E eu quero dizer que nós devemos buscá-lo para poder conhecer os planos de Deus. Você que está a passar por momentos de dificuldades, você que tem se sentido esperançado através dessas meditações que temos trazidos aqui toda manhã, volte-se para o Senhor, busque no Senhor. Se você já é um cristão, fortaleça-se na palavra do Senhor. Se você ainda não é um cristão, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, busque no Senhor para que Ele possa recebê-lo, para que você também possa ser agraciado pela sua misericórdia. Que Deus abençoe, que Deus te conceda um dia de paz e um dia de prosperidade, um dia de tranquilidade. Que o seu coração agora possa achar paz no Senhor. É a minha oração. Que Deus possa confortar a sua vida, independente das suas situações. Eu espero você amanhã na continuidade desses nossos estudos. Até lá, em nome de Jesus.